Se fosse de qualquer outro cidadão, não é? Que dizia alguém, se o sudário fosse de Napoleão, Alexandre Magno, ninguém duvidaria de dizer, com certeza, 99,9999%. Mas o problema é que é de Cristo. E aceitar Cristo na nossa vida modifica tudo, brother. Olá, amigos do Atos Podcast. Hoje o meu amigo e parceiro aqui de longa jornada, Cavalcante Neto, não vai estar aqui, mas eu tô aqui para entregar o melhor episódio possível para vocês. E hoje é um episódio muito especial, conversar com um grande amigo aqui, um curioso profissional da área. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre o Santo Sudário de Turim, que é um tema que faz parte da curiosidade de muita gente, coisas sobre o Santo Sudário de Turim. Eu confesso que eu sei muito pouco ou quase nada sobre o Sudário de Turim. Nunca foi do meu interesse, assim, enfim, estudar, fazer tudo. Levei uma bronca já, porque eu falei isso aqui nos bastidores. Mas hoje eu trouxe o cara certo para saber tudo sobre o Sudário de Turim. Ele que adora o tema. Curioso, já teve aqui, tem episódio dele aqui, vai aparecer aqui em algum canto da tela aqui, ó, a indicação. Quando terminar esse aqui, você assiste lá o podcast dele, que é meu amigo Fernando Sintra. Seja bem-vindo aí de novo, Fernando. Pedro, é um prazer estar aqui com você de novo, com toda a equipe do Atos Podcast. É uma alegria sempre, né? Primeiro que eu me divirto muito quando venho aqui, a gente conversa nos bastidores, trocamos muitas ideias e figurinhas, mas também falamos de coisas sérias, de coisas importantes que podem ajudar as pessoas. E de fato eu sou um apaixonado pela história do Sudário de Turim. Não sou um grande especialista, mas sou bastante curioso, gosto de ler as coisas que vão saindo, porque eu imagino que você vai sair tão curioso quanto eu daqui. Porque da primeira vez que eu li o negócio me parecia, né, olha, é um pano que dizem os autores que envolveu o corpo de Cristo e tudo mais, e as pessoas tinham uma devoção muito grande a ele, mas não tinha, digamos assim, uma análise, eu não conhecia, né? Toda a análise científica que foi feita. E posso dizer que, né, já não sou assim tão novo, desde que eu fui conhecendo, né, o sudário, a velocidade das pesquisas aumentaram muitíssimo. E eu vou poder ter a oportunidade de dizer por que se acelerou e continua se acelerando muito as informações científicas que se tiram do Sudário de Turim. Coisas que não tinham. Que não tinha até o final do século retrasado. Sim. Uma coisa que eu acho legal a gente elucidar é que existem várias e várias coisas que a gente pode enumerar que, enfim, são da época de Cristo, como árvores, como tem a devoção à cruz, né? Então, que tem até um relicário, vários relicários e tal. Tem várias coisas, né? A gente pode pegar dos santos, pode pegar de um monte de coisa, né? Então, existem bastante devoções privadas, enfim, com relíquias de santos, o próprio o Sudário de Turim. Várias outras coisas existem dentro da infraestrutura da igreja, né? Queria só que a gente explicasse, elucidasse o que exatamente são essas devoções privadas e como a igreja se porta diante delas, né? Sim. Que é para a gente estabelecer aqui logo uma divisão aqui que nossos amigos protestantes têm muita dificuldade de entender aí essa nossa vivência, né? Sim. Bom, há muitos desses objetos, né, como você falou, que nós temos aí algo que vem de tradição, né? Que se diz, olha, isso aqui é um pedaço do linho crucis, do lenho da cruz em que Cristo teve crucificado. Há outras coisas, bom, isso aqui é um cravo, isso aqui, enfim, em Paris, dizem a coroa de espinhos. E alguns desses você tem uma, digamos assim, comprovação científica de que é algo muito antigo, outras você tem menos. A igreja não se pronuncia, deixa a liberdade dos fiéis de aceitar ou não, porque não é isso o essencial. Para nós o essencial é abraçar aquilo que a igreja considera como certíssima. O dogma do pecado original, a infalibilidade do Papa, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, são temas que foram discutidos ao longo de séculos e a igreja, digamos assim, fechou questão. Falou, ó, isso aqui é processo transitado em julgado, não se discute mais. Outras coisas a igreja ainda deixa o estudo, né, dos fiéis como coisas essenciais à fé. No entanto, a gente tem alguns desses sinais e milagres que estão presentes até hoje e que não tem explicação, mas que o fiel não é obrigado a dar o seu assentimento àquilo lá. Agora, para os mais cientificistas, alguns desses milagres são uma pancada acachapante no seu ceticismo, porque são muito fortes. E aí você fala assim, são tão fortes que alguns se perguntam ao contrário, por que a igreja não fechou questão desse assunto?
Porque fala, bom, é um assunto que é polêmico, ainda tem muita coisa a ser estudada, e isso não é essencial à fé, ainda que seja muito forte. Então, para as pessoas que têm boa vontade de estudar essas coisas e ver alguns desses milagres, comprova, reforça muito mais a fé. É impressionante. Embora a gente sabe que o principal para nós não é ficar acreditando em milagres, né? O milagre mais fundamental que nós temos é a ressurreição de Cristo e ponto final. Mas não faltam milagres ao longo da história para a gente dar o nosso assentimento. Sim. E agora vamos adentrar ao Sudário de Turim especificamente, né? Sim. O que é o Sudário de Turim, assim, para os mais leigos que nunca teve contato aí com a informação? O gozado é que a tradução já está até um pouquinho errada, porque sudário se imagina como um lenço que vem sobre a cabeça, né? E quando a gente lê o relato dos evangelhos, se vê que estavam lá, os apóstolos correm para ver o sepulcro vazio de Cristo, e quando eles chegam lá, eles veem que está lá o sudário e os outros lençóis. Na verdade, quando se fala o sudário de Turim, é esse lençol que envolveu o corpo de Cristo, e não o que veio sobre a cabeça. O sudário propriamente, e aí não tem estudos científicos, né, tão fortes quanto tem desse daqui, quanto tem do sudário de Turim, o sudário de Oviedo. Alguns dizem que esse seria o que estava sobre a cabeça de Cristo, porque eles colocavam o corpo sobre um lençol comprido de 4 metros e tanto, por 1,13 m, né, 4,36 m mais ou menos, e dobravam esse lençol por cima. E aqui enfaixavam a cabeça, né? Então esse que enfaixa a cabeça que seria propriamente o sudário. Tanto que em italiano se fala la sindone, o lençol. Então o sudário de Turim é de Turim porque está na cidade de Turim. E a gente chama sudário, mas o certo seria chamar síndone, ou lençol de Turim, porque ele tem 4,36 m por 1,13 m. E se vê que tem uma série de características que são absolutamente enigmáticas. Nós conhecemos digamos assim, a história desse lençol, né, e vamos continuar chamando agora de sudário. Desde 1530 a gente tem relato dia por dia onde é que ele estava, né? Antes disso, nós temos algumas referências esparsas, mas com espaços de séculos. Isso em termos de relato. Agora, o mais interessante é que você começa a ver o que é esse lençol, e ele tem umas propriedades enigmáticas. A primeira delas é que, por um lado, você não enxerga quando está muito perto. Menos de 1,5 m você não enxerga nada, né? Por quê? Porque você perde o conjunto da visão, teu olho está muito próximo. E depois de uma certa distância, você também não enxerga mais nada. Você precisa estar numa distância limite para ver uma figura. Você vê uma figura lá, umas manchas, que formam a figura de uma pessoa humana. E você fala assim, curioso, até aí curioso, né? Legal. Retinitura é um processo do gráfico, né? Que depois eu posso mostrar aí uma imagem, em que você pode fazer uma imagem só em branco e preto, dando ideia de profundidade. Se você coloca bolas maiores ou menores, pretas, uma dos lados da outra, equidistantes, com maior ou menor intensidade. Então, mais ou menos, a imagem que você vê é isso daí. Agora, você tem uma descoberta muito grande, porque quando você começa a olhar, você vê que tem um lençol, é linho, é espinha de peixe. Aí você fala assim, bom, por que é importante saber que é um formato de espinha de peixe? Porque isso, as pessoas sabem que antigamente onde se fazia linhos com espinha de peixe. Era no Oriente Médio, era no Egito, e também se encontrava coisas na Índia, que eram feitas de espinha de peixe. Você uma imagem gravada, tem sangue, tem sinais de queimadura, tem sinais, né? Então sempre se disse que esse foi o lençol que envolveu o corpo de Cristo. Mas quando que o sudário foi, enfim, achado, ou foi... Eu não sei, que ele foi achado, ele foi descoberto, ele está sempre dentro da igreja e a tradição vai caminhando com o sudário e tudo, como que é o início, lá no início da história mesmo. Vamos analisar então do ponto de vista histórico que você está falando, né? Quando a gente vai pegando relatos históricos, como eu te falei, desde 1530 a gente sabe que ele estava na França, né? E que depois foi comprado e foi para a Itália. Era uma relíquia que foi comprada, né? O pessoal comprava a relíquia, comprava aquilo lá como uma coisa sagrada. Então você tem histórias da queimadura dele e tal. O que eu tenho anterior a 1530? Tem uma sequência de datas aí que eu não vou lembrar exatamente quais são, mas, por exemplo, se você vai no Egito, no mosteiro, né, de Santa Catarina,
você tem lá uma representação do sudário, e essa representação é dos primeiros séculos do cristianismo. Então, é uma pintura que mostra um lençol, né? Ser uma pessoa segurando um lençol com uma imagem de uma pessoa pintada, né? Então, você fala, bom, isso é exatamente a representação, um lençol com uma cara de uma pessoa. Isso daí é o que fala, bom, isso aqui é uma representação do sudário. Depois, nós temos uma miniatura em pintura do rei de Edessa, que fala que Edessa foi invadida e, por isso, levaram o sudário que estava escondido na muralha, né? O rei Abgar, né? O rei Abgar, ele, né, teria escrito uma carta pedindo para ter contato, ele queria conhecer Cristo, queria conhecer a relíquia de Cristo. Então ele chega ao sudário e o sudário fica em Edessa. Depois de Edessa se perde, né, digamos assim, o fio da meada, né, e o sudário vai aparecer em Constantinopla e depois vai aparecer na França, em 1530, onde você tem registros históricos e tem uma exposição pública. Tem também, no intermediário, aí você tem algumas pinturas e representações, e isso é que é mais incrível, acho que depois eu me corrijo se estiver errado, mas por volta do século VI, em que aparece uma pintura do sudário, inclusive com as queimaduras, né? Um desenho em que aparecem as queimaduras do sudário. Parece um pano esticado, desenho de um homem com umas manchas de queimadura. Então a gente sabe que ele sofreu queimaduras anteriores a 1530. Porque em 1530 pegou fogo na Catedral de Lille, estava numa caixa de prata, derreteu a prata, ele estava todo dobrado, queimou uma beiradinha. Sabe quando você pega um guardanapo todo dobrado e mancha de tinta aqui a pontinha? Ou então corta. Até uma brincadeira que você faz com criança, você abre, essa figura se multiplica, na verdade, porque ele estava todo dobrado, então o furo aqui aparecem furos simétricos. Pois você tem manchas, você tem, assim, digamos assim, marcas simétricas de remendos simétricos colocados, que correspondem a uma costura que se fez para atacar a queimadura. Quando você dobra, dá exatamente uma queimadura na beirada, como foi descrito que tinha o sudário lá em 1530, ou quando ele sofreu um incêndio naquilo lá. Agora, quando é que se desperta para tudo isso? Você fala assim, bom, até então você tinha representações de que o bispo expunha o sudário para a veneração do público, então as pessoas viam lá um desenho, uma mancha, mas ninguém sabia na época como foi feita aquela imagem. Nem tinha condições de saber, né? Veja, até havia descrições já dos primeiros séculos que se diz assim que é uma imagem não feita por mão humana. Já se tinha isso daí, como não feita por mão humana. Por quê? Porque quando você olha de perto, mesmo que você olhe de perto, você não consegue ver como é que foi produzida aquela imagem. Por um lado, porque eu falei que você só enxerga a uma certa distância. Já vou falar cientificamente como é que está lá essa imagem, né? Sim. Essa é a imagem. Agora, uma pergunta. A imagem que está no tecido, não é comum ter imagens em tecidos assim, gravadas assim, né? Então, isso que eu vou mostrar que é impossível, simplesmente impossível, né? Quer dizer, se conseguiu agora, por energia, num super laboratório, fazer uma descarga de energia absurda, né, num pedacinho de pano para produzir algo semelhante, né, ao que está no sudário. Agora, você fala assim, bom, eu consegui agora com uma máquina uma quantidade de energia absurda que se produziu para num pedacinho de pano fazer alguma coisa semelhante ao que tem lá, né? Ao processo de produção da imagem, né? Mas isso jamais conseguiria fazer em 1530, né? Sim. A produção daquela imagem. Mas então quais são as propriedades que tem essa imagem, né? Porque que de repente ganhou um negócio? Tudo começou quando um advogado, Secondo Pia, que tinha um hobby de fotografia, pediu autorização para fotografar o sudário, né? Então ele vai, tira umas fotos do sudário, e quando ele vai para a câmera escura, né? Para quem não sabe o que é fotografia, você tinha um filme aqui, todo pigmentado, aí você joga a luz em cima, você impressiona aquela parte, e aí você pega esse filme e revela. Aí você fala assim, o que era um negativo passa a ser positivo. Mas no laboratório você tem o negativo, você coloca ele nos líquidos,
e aí começa a se revelar a imagem que tem lá, né? Não é igual hoje, que é no celular, né? Exatamente. Hoje tu tira lá no Pixel, papum, e de imediato você tem tudo colorido, maravilhoso, né? Naquela época, é bastante curioso também ver como surge a fotografia, né? Que surge por acaso, né? A pessoa, enfim, vai descobrindo como acontece a fotografia, aí se inventa a máquina fotográfica. Mas o incrível é que, quando ele vai revelar, o negativo é um positivo, porque tem as definições de um positivo. Então, ele tira a foto, quando ele põe lá o negativo, ele fica abismado, porque aí surgem inúmeros detalhes. Ou seja, o sudário é um negativo. E quando você fotografa, né? Já é o positivo. Aí já é o positivo, né? Então esse aqui é incrível, porque a resolução que você vê a olho nu é uma coisa. Quando você tira a foto, né, e mostra o negativo, você tem detalhes que você nunca tinha percebido, que não se conseguiria notar, ou com muito mais precisão, né? Porque você consegue aumentar o contraste, você consegue fazer uma série de coisas, né? Aí você fala assim, uau, já é bastante enigmático como foi produzida essa imagem, né? Só por isso. Você vê a foto do negativo do sudário e você fala, incrível. E aí você pode tirar uma foto de altíssima resolução, né? E aí a hora que você for para revelar, você vai ter em altíssima resolução o que está lá. Até aí você fala assim, pô, legal, né? Mas, eu não sei, é enigmático como produziu essa imagem. E você começa a ver, e tem um cirurgião que começa a analisar essa imagem, ele começa a ver inúmeros detalhes. Ele fala, olha, no tecido tem sangue, e é sangue mesmo. E na imagem você tem um cara perfurado, aqui. Depois do advogado, né? Depois do advogado. O advogado, ele vai, tem essa surpresa, revela ao mundo essa fotografia, né, que traz um monte de detalhes, e aí vem um médico francês, Pierre Barbet, vai analisar essa imagem e começa a dizer, olha, é a figura de um ser humano, um homem, com uma anatomia absolutamente perfeita, né, coisa que um fotógrafo não conseguiria fazer, de um cara que foi justiçado, ou seja, foi torturado, tem os braços e os pés perfurados, como faziam os romanos, né, para crucificar, e começa a mostrar detalhes, porque a imagem mostra, por exemplo, uma mão sobre a outra aqui, cobrindo, né, as partes íntimas, e só aparecem 4 dedos. Você fala, é uma imperfeição. Pierre Barbet fala, não. Quando você pega e perfura aqui, você atinge o nervo mediano. E quando atinge o nervo mediano, automaticamente o dedo faz assim. O pessoal já fez, o pessoal de medicina legal já crucificou um morto para ver o que é que acontece, quais são, né, aquilo lá. Então você tem relatos que você atinge o nervo mediano numa pessoa viva, pá, ela faz assim. E que a dor é violentíssima, violentíssima. Se pegar o nervo mediano, é para o cara gemer de dor e desmaiar de tanta dor que se produz. Então é perfeitamente compatível que tenha um furo aqui, né? E o dedo fechado. Então, cientificamente falando, a crucifixão mostra que o furo não está aqui, mas aqui. E é bem razoável, porque quando você crucifica um morto por aqui, o peso do corpo rasga. Embora a piedade cristã sempre represente Cristo crucificado aqui. O furo na mão, te disse, os romanos faziam aqui. Era para o corpo não cair. Porque a ideia não era simplesmente matar o cara na cruz, era uma morte lenta. Ele tinha que sobreviver. Não dava para matar ali na hora. Sofreu aos poucos. Foi sofrendo. E mais, você analisa... Tudo isso estamos falando do Pierre Barbet. Ele fala, eu tenho aqui marcas de hematomas, que correspondem a circunferências. Aí você pega um flagellum, ou flagelo, e você vê como é que era. É igualzinho um haltere, sabe esse haltere que tem 2 bolinhas aqui assim? Só que você fazia assim diminuto, no meio se amarrava uma corda, uma correia de couro, que vinha e juntava com outras bolinhas dessas, outras esferas, amarrava num cabo e fazia um chicote, né? Aquilo lá é o flagellum, o flagelo, que se tem, né? Até hoje se tem. Dos romanos você consegue trazer até nós isso daí. Aí você começa a investigar e ver, olha, na imagem que tem lá, tem sangue escorrendo da cabeça. A imagem coincide com a mancha de sangue que tem por trás. Tem uma perfuração aqui. Vai batendo com a história, né? Vai batendo com a descrição do cara do evangelho. Por enquanto eu estou fazendo uma análise médica. Tem sangue na cabeça, tem sangue aqui no peito, tem sangue no pé. As marcas de sangue que tem no pulso,
elas escorrem, do ponto de vista já ouviu falar, né, da medicina legal. Quando tem um assassinato, um homicídio, vai lá a polícia, tem até séries mostrando isso, né? Fazem investigação e tal. Então, quando os caras investigam, eles vão analisar tudo. Por exemplo, o ângulo do sangue que escorre da mão é compatível com uma crucifixão? Né? Seria estranho se o sangue estivesse subindo aqui, né? Quer dizer, não foi crucificado de cabeça para baixo? Né? Então, esse sangue escorreu enquanto ele tal. Então, esse sangue vai ficar aqui. Bate direitinho com o ângulo, perfeitamente compatível às manchas de sangue. Ou seja, mas são manchas de sangue, não são pinturas em vermelho. Você analisa aquilo lá, é sangue. Né? É sangue. Você analisa e vai tudo batendo. Vai tudo batendo. Fala, olha, tem sangue escorrendo, não tem, né? Essa pessoa está com o rosto inchado, né? Sofreu daquilo lá. Você consegue contar um número de flagelos que a pessoa recebeu. Mas, como a imagem está impressa dos dois lados, o lençol vinha por baixo, dá a volta pela cabeça e vai até o pé, você tem impressão de frente e de costas. Atrás você vê a marca de flagelo nas nádegas, nas costas, o sangue no pé, também compatível, não? O sangue escorrendo do pé, a mancha do pé. Você tem algumas manchas de terra também no sudário. Aí você consegue contar o número de flageladas. Mas você vê que, num ângulo assim, em diagonal, está esfolado. Então essa é outra coisa. Como é que os romanos carregavam a cruz? Também não é muito igual a piedade popular desenha Cristo carregando a cruz inteira. Poderia ter sido? Poderia, mas ali é mais compatível a imagem como se fazia antigamente, porque a pena de crucifixão era uma pena. Então as pessoas precisam executar logo aquilo lá, e ele vai carregar o travessão da cruz. Então ele pega aquele que vai ficar na horizontal. Sim. Ele vai carregar aqui, apoia aqui, como você faz para carregar um peso, não é verdade? Sim. Se eu tiver que carregar um negócio pesado, eu apoio aqui, minha trouxa de coisas, tento equilibrar o peso, né, para ficar um pouco para segurar aqui. Ele está com as mãos amarradas aqui assim e vai carregar isso aqui no dorso. Então o dorso dele está esfolado. Né? Daquele cara morto lá está esfolado. Então são uma série de coisas que o Pierre Barbet vai mostrando que diz assim, olha, isso aqui é compatível com um homem que sofreu tortura pela flagelação, escorreu sangue da cabeça dele, tem uma abertura no peito, tem uma abertura nos pés, tem uma abertura nos punhos, né? E ele está morto. E mais, eu posso, pelo ângulo aqui, perceber que há uma pequena curvatura ali dos pés, né? Que havia ali um princípio de rigidez do corpo. Né? Então esse médico tira disso daí. O mais interessante é que um cara tirou uma foto do sudário de Turim e na NASA eles estavam fazendo uma pesquisa com uma máquina chamada VP8. Vocês não sei se ouviram falar em fotografias de aerofotogrametria. Como é que eu tiro foto lá de cima do avião e tenho ideia de profundidade? Quando eu consigo tirar duas fotos ou vou tirando fotos em sequências, eu desloco uma da outra e eu consigo, através de uma lente, perceber o relevo. Então isso é muito curioso, né? Você pega essas lentes, põe um mapa aqui que foi tirado, né? Foi fotografado dessa maneira pelo avião, você põe aqui a lente e você fala, uau, tá em relevo aqui embaixo. É um 3D sofisticadíssimo, mas isso tinha, pelo menos que eu conheço, né, da década de 60. Meu irmão é especialista em topografia, então ele mostrou o mapa desse daí, de aerofotogrametria, porque você olha com essa lente e você tem ideia no mapa do relevo. Ah, olha, isso aqui é uma montanha, isso aqui é mais alto que aquela e tal. É impressionante isso aí, como é que funciona. Essa máquina VP8, o que ela consegue é, através da fotografia, ter ideia também da profundidade, se a imagem que está lá é tridimensional. Se eu puser uma coisa que é plana, uma folha de papel, nessa VP8 vai projetar numa tela e aparece lá uma coisa que é bidimensional, porque uma folha de papel é bidimensional, você não consegue captar ali, né? Ela não tem profundidade da imagem. Né? Se você põe um objeto tridimensional, um celular, um copo, no VP8 vai aparecer como tridimensional, porque ele capta precisamente a profundidade. O mais curioso é que você coloca a foto do sudário e sai tridimensional. Aí os caras falaram, para tudo. O pessoal da NASA ficou absolutamente intrigado, os caras que estavam trabalhando com isso daí, e começaram a chamar os caras de outros laboratórios, né? E falaram, peraí pessoal, isso aqui... Então começaram a ficar extremamente curiosos, o que pode ser, o que não pode ser, o que pode ser, o que não pode ser,
E aí então começaram a elucubrar entre eles e falar, puxa vida, será que a gente não consegue fazer um estudo científico sobre o sudário? Né? Então eles começaram a montar uma comissão, né, que eles chamaram de STURP, Shroud, em inglês, né? Shroud-Turin Research Project. E pedindo autorização para Roma para poder fazer uma análise científica. Aí então foram trabalhando e aí teve uma data concreta em que, porque o sudário está em Turim, sim, ele está todo esticado, está dentro de uma câmara de argônio, que é para proteger, para evitar a contaminação, para evitar o desgaste. Ele não é exposto ao público toda hora. Então a gente encerrou a questão do médico e agora vamos por uma outra faceta, né? Exatamente. O médico deu ali o advogado com mais conforto, o médico dá umas novas respostas e agora a gente vai para uma parte mais avançada. Avançadíssima, que aí você começa a escalar o número de provas científicas, sim, que você tem da antiguidade do Turim, sim, e da compatibilidade dele com o lençol que envolveu Cristo. Sim. E aí, tu estava falando do sudário. O sudário está em Turim, não é exposto, é numa câmara de argônio, né? Isso. E não é sempre exposto. Não. Por qual motivo? Por proteção do sudário. Por proteção do sudário mesmo. O sudário teve em Turim, já sofreu um incêndio à catedral. Então tem umas histórias assim espetaculares, né? Por exemplo, a população era treinada para combater incêndio, né? E um dos caras que foi lá e arrebentou o vidro à prova de balas para poder tirar o sudário enquanto a catedral estava pegando um fogo, era um bombeiro treinado da população. Esse cara, quando era garoto, encontrou o Padre Pio. E o Padre Pio falou para ele que ele ia ter uma missão importante na vida. E a missão dele foi exatamente conseguir quebrar essa caixa. Tem fotos, né? Filmaram lá os caras arrebentando essa caixa de vidro. E praticamente, aí já é um milagre. Por quê? Porque essa caixa era um negócio dificílimo de quebrar. E o cara conseguiu quebrar aquilo, coisa que ninguém sabe. Assim, pega aí, tenta quebrar esse negócio. Não consegue, não consegue. E nessa esforço extra-humano que ele fez ali. Exatamente. Aí você fala assim, mas nem o esforço é extra-humano, entendeu? O cara não consegue nem explicar como é que ele conseguiu arrebentar aquele troço. Mas o fato é que, graças a Deus, ele tirou o sudário de Turim ileso. E aí também fizeram mais coisas de proteção e tudo mais. Então a igreja, né, que está na Catedral de Turim, São João Batista de Turim, e é exposta de quando em quando. Eu acho que no ano que vem deve ser exposto o sudário de Turim, né? Porque vai ter um jubileu e tudo. Eu falo, poxa, é uma oportunidade, né? 2025, eu imagino que vai ter uma exposição do sudário de Turim. Tá aí uma coisa que eu gostaria muito de fazer, é ir lá, vem logo. Mas a verdade é que você vai por devoção e tudo, porque do ponto de vista científico de análise, as imagens que você tem hoje de internet são muito mais profundas e precisas, né? Mas um super pontapé você vai ganhar quando esse pessoal da NASA é uma equipe de, não lembro, vou lembrar agora os números, mas lá você tem protestantes, você tem judeus, você tem ateus e você tem católicos que estão fazendo lá. São pesquisadores da NASA. E eles falam, como a igreja não expõe a toda hora e nem costuma deixar o pessoal ficar mexendo no sudário, porque existe o risco mesmo de estragar, né? Agora, antigamente, acho que foi já um grande milagre ele ter chegado até nós, né? Ter chegado até nós do jeito que chegou, né? E o fato de ele chegar até nós já é uma grande... Então, vamos preservar o máximo que dá. Mas a igreja então autorizou. E eles iam ter 72 horas para coletar provas. Ou seja, fotografar, fazer imagem 3D, fazer, sabe, todo tipo de, né, ultrassom, coletar amostras de pólen, coletar amostras do tecido. Quer dizer, na verdade, eles nem puderam coletar amostra de tecido, eles tinham que fazer algo que não fosse, né? Então, por exemplo, foram botânicos para examinar. Você deve saber que quando você... Já viu isso daí em coisa policial, né? Tem sangue no chão, você joga uma substância que reage e fica, né? Fica fluorescente, né? Fica fosforescente. Né? Ou você examina o pólen daquilo lá. Quando o cara morre, você examina o pulmão e ele fala, morreu afogado. Mas às vezes você vai, faz a autópsia e vê que tinha água doce no pulmão e ele foi encontrado no mar. É prova de que ele foi afogado numa banheira e foi jogado no mar. Ele não morreu afogado no mar. Né? São coisas assim que a perícia foi adquirindo uma capacidade muito grande. Então eles levaram botânicos, levaram fotógrafos, levaram especialistas em radiação, montaram uma equipe enorme. Você tem fotos dos caminhões com os equipamentos que chegaram, a sala que eles prepararam para aquilo lá.
E pronto, chegou uma hora, bom, puseram lá o sudário. Então os caras ficaram trabalhando, tinham todo um roteiro de pesquisa, tudo isso está disponível na internet, você pode ver o roteiro de pesquisa que eles iam fazer, materiais que eles usaram, o nome dos cientistas, que tipo de pesquisas eles fizeram, como analisaram cada coisa. Aí então o negócio começa a ficar já assustador, né? Assustador. Porque, por exemplo, você vai fazendo uma imagem de raio-x, vai fazendo uma análise imagem 3D e comprova que aquela imagem é tridimensional. Você começa a tirar fotografias com uma resolução absurda e consegue ampliar. E você fala, bom, porque alguns levantaram, não, isso aí deve ser queimadura, produzido por queimadura. Então eles veem a fotografia, aquilo lá, fazem uma ampliação, um microscópio eletrônico e você consegue chegar à composição do linho. Né? O linho, um fiozinho de linho. Então você fala assim, cara, onde é que está produzida essa imagem? Você fala, é tinta. Eles fazem uma análise química e dizem, não existe tinta no sudário. Ponto. Aquilo não foi produzido por tinta. Se precisar, pode usar aqui, que a gente bota na câmera principal aqui. Legal. Então, que eu mostro, por exemplo? Essa é a imagem do sudário. Né? O sudário aí está protegido, né? Esse aí é o policial, típico policial italiano, né? E aí você veja aquelas imagens repetidas nas beiradas, são precisamente das queimaduras, né? Que foram remendadas. Aí você tem esses dados, né? O sudário de Turim, como eu falei, a imagem com marcas de ferimentos remetem a uma crucifixão. Está aí a imagem negativa, né? Uma fraçãozinha da imagem do rosto. Então você vê que é muito interessante, né? Que parece uma imagem tridimensional mesmo. Está aí os dados objetivos, 4,36 por 1,13. Só se enxerga o trançado da espinha de peixe. A gente sabe o histórico ano a ano desde 1530 e remete à imagem de um homem morto, flagelado, torturado e crucificado. Aqui você tem o que você vê a olho nu, na distância correta, então você percebe nitidamente a imagem de uma pessoa, percebe os riscos no braço, percebe manchas no punho. Quando você tira a fotografia, você vai vendo que a imagem, ao longe, ela produz a mesma coisa. De perto, você não vê essa imagem de retinatura, né? Se você aproximar demais os olhos. Quando você ganha a perspectiva de distância, você enxerga. Aí você fala, bom, como é que produz isso? Lá você sabe, com manchinhas pretas, com não sei o que e tal. Você pode produzir isso aqui agora, né? Facilmente. Com a tinta. Ah, então o sudário... Não tem tinta no sudário. Essa é a coisa que eu falei. Zero tinta. Falando, não, então deve ser por queimadura. Não, porque o sudário sofreu incêndio, e você vai na parte do sudário que sofreu incêndio, dá um zoom e você vê claramente a diferença entre linho queimado e linho onde está produzida a imagem. E não é queimadura. Sim. Não há sinal de escorrimento de qualquer produto. Se eu pingo uma tinta qualquer aqui num tecido, ele vai escorrer, ele vai penetrar nas fibras. A imagem não penetra nas fibras. Ela está feita na camada superficial da fibra. Se você pega uma fibra de linho, quer dizer, para você fazer uma fibra de linho, ela tem vários fiozinhos por dentro, tá certo? Aí você pega um fiozinho desse aqui e amplia, a imagem está produzida aqui em cima disso aqui. Alguém dizia assim, é mais ou menos como você produzir uma imagem nos pelos do teu braço. Mas é muito menos. Quer dizer, seja, se fosse tinta, passar no teu braço, não, eu vou passar só no pelinho do braço e vou conseguir produzir uma imagem assim. Alguém imagina que um pintor consiga produzir isso ou queimar isso na medida de tal? Já começa a ser enigmático esse troço. Como é que eu fiz esse assunto aí? Aí eles começam a analisar, falam, vamos pegar um pedacinho da parte então que está produzida a imagem, né? Eles falam, não sei como é que se produz essa imagem. Eu te falei, já deu spoiler lá, que alguém com uma produção de energia, quase como uma energia de uma bomba atômica, depois que explodiu a bomba atômica, se vê, né, em Nagasaki, se encontrou isso, tem foto, você encontra na internet, da foto a imagem de um hidrante projetada na parede. O hidrante está aqui, a imagem foi projetada. E é como se produziu uma luz tão forte lá, né, e aquilo produziu uma pigmentação, né, no negócio, né, com a luz, o efeito da luz. Então o pessoal começou a falar, peraí, será que não foi um efeito de luz? Uma enorme energia que foi liberada?
Agora, como eu produzo uma emissão de uma energia Tão absurdo. né, de quilotons, né, de uma bomba atômica, sem detonar um tecido, e para produzir aquela imagem, e obviamente não tem nada radioativo no sudário, né? Então os caras começaram a ficar cada vez mais perplexos, né? Tem um incêndio em 97, tá aí a foto do cara, né, quebrando lá a caixa de vidro à prova de bala, né? A caixa blindada para tirar o sudário. Hoje está aí numa câmara de argônio, tá vendo esse retângulo aí embaixo, que protege, né, o sudário. Esse é o sudário examinado, né, digamos assim, de perto. E você vê que chegou um pouquinho perto, você já não vê a imagem, dependendo do ângulo você também não vê a imagem. E aí nós temos, seria o lençol que envolveu Cristo? A tradição te diz que sim, e é por isso que se guarda o sudário. Só que o cientista fala, pô, mas olha como é representado o sepultamento de Cristo. Já de séculos, né, de muitos séculos atrás, é representado assim, com um lençol desse tipo. E está claro no Evangelho, envolveu num lençol e colocou na sepultura, está dito lá. Então todo mundo falou, seria esse o lençol a que se refere o Evangelho, né? Olha lá, Mateus fala, José tomou o corpo e envolveu num lençol branco. Depois de ter comprado um pano de linho, pim, tá aí um primeiro indicador. José tirou da cruz, envolveu no pano, ou seja, o corpo foi envolvido, não colocado só por cima. Lucas fala, envolveu num pano de linho e colocou no sepulcro. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram em panos, com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Opa, será que tem alguma coisa lá, né, que possa identificar esses aromas? O que era? Chegou Simão Pedro, que o seguia, viu os panos postos. Viu também o sudário, que estivera sobre a cabeça, não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então, São Pedro, e aí no relato evangélico, já fala aquela distinção que eu mencionava, de dizer, o pano está de um lado, o sudário propriamente está de um lado, e os panos que envolveram o corpo estavam de outro, né, para mostrar a distinção. Então, a tradição começa a falar, olha, acho que o sudário que envolveu a cabeça pode ser o sudário de Oviedo. Mas todos esses estudos científicos que tem agora não são os do, né, do sudário que está em Oviedo, mas do que está em Turim, né? Sim. Então, olha as marcas do sudário, já nessa imagem tirada fotografia, que você vê, fotografia digital. Claríssimo, um monte de pontinhos, não é verdade? Sim. A gente consegue aqui analisar o punho. Você vê 3 marcas ali no meio, que parece assim, 3 na vertical e uma aqui na horizontal, bem no meio da figura ali, Sim. Do lado direito também do lado esquerdo, uma replica a outra. São marcas de queimadura que já estão em pinturas dos primeiros séculos, esses 3 pontinhos aí. Né? Porque você vai dobrando o sudário, eles dobravam de tal maneira que ficava aqui o rosto aparecendo. Entende? Dobra, fica o rosto. Então, quando expunha assim, normalmente não se expunha o pano inteiro, não precisava expõe só a cara, né? Eu dobro de tal forma o lençol, né? Então, seguimos adiante aí com imagens. Aí vem o Segundo Pia, 1898. Né? Que é o advogado. Né? É o advogado. Tem aí uma foto digital do sudário. Um filme fotográfico, às vezes eu uso em palestra para explicar o que é, porque as pessoas já não conhecem mais o que é um filme fotográfico, né? Então repara como está a fotografia, a imagem positiva a cores. Sim. B, o negativo daquela mesma imagem. Aí você tem a letra C, é o positivo a preto e branco. E na figura D, você tem o negativo desta imagem. O sudário é exatamente o negativo da imagem. E olha os contrastes. Então você vai falar, uau! Né? Então, quando eu revelo o sudário, então o sudário é um negativo. Quando eu revelo, então a imagem que se produziu no sudário, essa é uma especulação que se faz, né? É uma luz que o sudário funcionou como filme fotográfico, tá certo? Eu produzi no sudário um negativo. Quando eu ponho para revelar, sai o positivo. Então, quando você enxerga o negativo do sudário, você está vendo o positivo, né? Sim. Com os detalhes, com toda a complexidade. Né? Tá aí, olha. Essa é a foto que o Segundo Pia fez da câmara, do lugar onde está exposto o sudário. Sim.
Tá vendo? É o negativo tal, que ele põe, o negativo da mesma foto. Aí a fotografia do rosto, propriamente dito. Tá? O negativo da foto de segundo pia. Essa daí, que todo mundo conhece e tem acesso à internet. Né? Que dá muitos detalhes, mostra o que você não vê ao natural. Né? Evidente que não está em... né? Full HD. Gigapixels do não sei qual, em 4K, né? Aquela imagem, até porque você precisaria de uma resolução e de um papel que o linho não suporta, né? O linho não suportaria aquilo lá para imprimir a imagem, porque a imagem está impressa no sudário, né? Aí você repara, por exemplo, você começa a ver a profundidade dos olhos. Então essa imagem que eu falava que deixou perplexos os cientistas, é se eu pintasse o sudário, se eu pusesse tinta, vamos supor, põe tinta na minha cara, né? Põe tinta vermelha, pega um pano, me enterra com esse pano, né? E tira esse pano, vai marcar, né? Minha cara está toda de tinta, vai marcar o pano, certo? Agora, a hora que eu tirar, onde é que vai parar a minha orelha? Vai esticar o pano, a orelha vai ser todo deformado, né? Então, se foi um cara que pintou, ele soube pintar em profundidade tridimensional. Ah, mas da Idade Média já se produzia. Brother, antes de Michelangelo, não sei o quê, já tem notícia do Turim. E mesmo que fosse isso, que as pessoas pintassem com alguma coisa, não tem material de tinta no sudário. Então, que raios é essa imagem que está lá? Continua sendo, sabe? Misterioso, né? E aí você fala, bom, a única coisa que eu consigo imaginar é, essa imagem é tridimensional. É como se eu conseguisse atravessar o pano, deixando a impressão no pano da minha pessoa. Mas aí eu teria que ser uma fonte de luz para imaginar. Também não é à toa que se imagina que se põe, né, com uma grande luz, né, saindo, né, do túmulo de Cristo quando ele ressuscita. É uma luz tão potente que impressiona, né, o tecido. Mas vamos lá que o pessoal foi estudando. Tem toda a questão dos pólens, né, que não deu para falar. Exceto pela cor, a imagem ao natural é como o negativo de uma foto. E o seu negativo fotográfico possui a nitidez e os detalhes de uma imagem revelada. Mais interessante, a imagem é uma coisa e é produzida de um jeito, mas o sangue que está lá é sangue. Não é uma imagem de sangue, não é uma pintura de sangue. Então, quando você vai lá, você tira a amostra daquele sangue. Quando um médico, um legista, tirou a amostra do sangue e fez uma análise, descobriu o tipo sanguíneo. Aí você fala, dá para descobrir o DNA? Não dá. Por quê? Porque aquele sangue já perdeu suas propriedades que permitem analisar e descobrir o DNA. É fragmentário. O DNA eu preciso, né, coletar de outra maneira. Você consegue encontrar uma quantidade enorme de bilirrubina, que é uma substância química que o corpo produz somente em ocasiões de extremado estresse. E está cheio de bilirrubina, própria de uma pessoa que foi torturada e morta, né? E se você pode encontrar num cara que sofreu e morreu, você encontra bilirrubina. E isso eles encontram, né? Então é um negócio assim que, sabe, vai somando. E os botânicos? Vamos ver se a gente encontra pólen. E eu vou mostrar os dados dos tipos de pólen que encontraram no sudário. Claro, quando o cara fala do negativo e do positivo, a primeira pergunta é que fala, isso aí poderia ter sido produzido por uma luz? Que é uma pergunta que vai voltar no fim, né? Fala, será que isso foi produzido? Está aí a imagem, né, do negativo do sudário, e a gente vê do lado esquerdo como fica mais nítida essa imagem, né, como é extremamente nítida. As marcas de flagelo, né, aqueles branquinhos ali, a marca do sangue no punho direito, você amplia, não vê o polegar dele, você olha os pés e está perfurado, aí se você olhar a imagem por detrás, você vai ver também perfuração nos pés, né, e sangue também, vê as marcas de flagelo, né, em todo o corpo de Cristo, vai ver os raspões, vê sangue na cabeça também, compatível com uma coroação de espinhos, né? Como é que sai o sangue da cabeça, né? Essa é uma pergunta que fica. E os pólens vão confirmar, né? Já explico o porquê. Está aí assim, uma produção, né,
já em 3D disso daí. Então, quando você faz essa fotografia e começa a analisar ali em 3D, você vê que pela profundidade, pela proximidade, que a imagem ela tem essa propriedade tridimensional, você vê que a perna está como que encolhida. Então, como se estivesse assim, sabe, quando você pega o morto, empurra um pouco o pé do cara para trás. Então, está um pouquinho curvada assim a perna, né? Então, isso daí produz esse efeito na imagem e já tem representação de madeira 3D virtual, né? Do sudário com todos esses detalhes, né? Tá ali as manchas de sangue, as marcas do flagrum, sangue no ferimento do prego do pé. Não aparece a parte lateral do corpo. Interessante. Por quê? Porque não saiu de lado, né? O pano não estava na lateral, estava por cima e por baixo. Né? Sim. E você vê ali as marcas de sangue, né, que tem, né, na produção da imagem, e onde está o sangue e as marcas dos flagelos. Né? Então, por aí você consegue deduzir que era mais de um cara que estava flagelando. Né? Tá certo? Porque é o ângulo de batida. É mostrado só um flagelando, né? Como? Comumente na evolução popular é mostrado só como um flagelador, né? Exatamente, como um flagelador. O Mel Gibson coloca dois, né? Flagelando, né? Tá aí a imagem do VP8, né, que analisa a imagem. Uma foto comum aparece distorcida, uma de tridimensional aparece um objeto tridimensional. A foto do sudário de 1931, eles usaram essa foto do sudário. Sim. E esse VP8 eles usaram em 1976. Então a imagem do sudário não é um negativo da foto, tem sim informações tridimensionais. Então eles já primeiro, olha como aparece no VP8. Aparece tridimensional, né? Então os caras ficam perplexos, né? Falam, pô, isso daqui não se explica, né? Olha lá. Como é que fica um negócio tridimensional? Tridimensional. Tá aí uma foto de peregrinação. A exibição de 1978 é quando eles, antes da exposição, vão ter acesso à imagem. Aí eles criam essa comissão, como eu falei, né? De cientistas. São 6 agnósticos, 2 mormons, 3 judeus, 4 católicos, 11 protestantes. Eu errei aí o número, eles têm 120 horas para analisar. Sim. Então eles vão passar dia e noite examinando, as equipes vão se revezando. Né? Mais alguns dados. Olha onde o pessoal trabalha. Né? Sabe, a gente da IBM, de institutos Jet Propulsion Laboratory, que é o que manda foguete para o espaço. São os caras mais ferrados que vão para lá, entendeu? Com o perdão da expressão, não é o Juquinha que fez a pós-graduação dele aqui numa faculdade que nem acelerador de partícula tem. É o best do best. É o creme de la creme. Vamos pegar os caras mais ferrados. É feito para dizer que é errado o negócio. Exatamente. Quer dizer, nós vamos lá para tentar ver como é que esse negócio é. E vão sem preconceito. Eu vou fazer uma análise científica. Eu não quero fazer uma conclusão teológica. Eles não vão tirar uma conclusão teológica. Eles vão dizer, qual a análise científica que eu faço? Digo isso porque nós vamos falar um pouco mais para frente da toda a questão do carbono 14. Sim. Né? Que os caras fizeram análise do carbono 14 e aí começaram a dizer que o sudário não é verdadeiro. Mas ninguém pediu para eles dizerem se o sudário é verdadeiro ou não. Pediu para eles fazerem uma análise científica e eles já começaram a tomar partido. Aí você fala assim, pô, esses caras... Teve muita mutreta nessa pesquisa, a ponto de que agora o pessoal voltou a estudar e conseguiu mostrar o erro que eles fizeram e que aquilo não foi sem querer. Que o erro não foi sem querer. Né? Bom, tá aí eles analisando o sudário. Tem todos aí esticaram os panos, colocaram as máquinas fotográficas, colocaram os objetos para análise tridimensional, uma coisa que podia... Né, sem danar o sudário, microscópio eletrônico com fotografias, né? Enfim, do ponto de vista científico, foi um negócio acachapante mesmo que o pessoal fez. Ray Rogers, esse cara aí é um médico legista que vai fazer a análise, né, do sudário, né, das coisas que tem no sudário. Rosto em relevo, sai de dentro do sudário, essa é uma das coisas que eles vão analisar com o próprio VP8, fizeram um modelo em papelão, né? Aquilo lá, hoje já com modelos muito mais sofisticados, com a melhora da fotografia. Sim. E essa daí é uma reprodução com base no sudário. Tem uma dessas daí, por exemplo, em Jerusalém.
Ali você vai perto da entrada da cidade. Um filme que eu tive lá em julho do ano passado e percorri essa imagem, que essa daí está em bronze, não em madeira, né, de todo o sudário de Cristo tridimensional, né, com uma precisão absurda, né, uma precisão absurda aí. Manchas do sangue, que acho que ajuda a ver melhor, né? Sim. As marcas dos flagelos na perna, o joelho. Ele começa a examinar e fala: tem terra no joelho. Porque Cristo caiu de joelhos. Sim. Tem terra nos pés, que Cristo foi andando descalço para ficar, né? Legal. Muito bom. Seguimos aí com os outros dados, né? Alguns topos, como se formou a imagem, pintura, sangue em contato com o corpo, que dados fornece o material depositado. Eles analisam pólens, analisam sangue, analisam terra e analisam o tecido. Então, ao analisar o material, eles veem que é linho. Isso aí é no microscópio eletrônico, numa fibra de linho. O linho é espinha de peixe, que é produzido na Índia e no Oriente Médio. A costura, tem uma costura, né? O linho. Os pólens, eles começam a analisar os pólens, põe uma fita adesiva em cima, tira e põe no microscópio eletrônico e identifica pólen. Por quê? Porque você está passeando aqui, eu estou carregando pólen, tem um fumante do meu lado, vai passar aqui a nicotina dele, tem um não sei o que ali, eu vou perceber, se um é médico legista, pegar a tua camiseta e dizer, olha, esse tipo de pólen só tem no Ceará, ele vai encontrar o pólen na tua camiseta, né? Pois é isso que fizeram. Falaram, pelos pólens, eles descobriram o caminho que percorreu o sudário. Percorreu o sudário. Olha só que interessante, né? Tipos de pólen encontrados. Vão fazendo a lista e vão anotando e onde se encontra esse tipo de pólen, né? Isso é uma parte da lista, né? Não pus a lista total. 38 se encontra só no Oriente Médio, 10 se encontra na Europa, 7 se encontra tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Você fala, não teve na África, não teve na Índia, não teve na China, tá certo? Bom, e aí você começa a ver no Oriente Médio onde se encontra 38 espécies de pólen vêm da Palestina, tá certo? E mais, um tipo de pólen só tem aos arredores de Jerusalém, tá certo? Os espinhos, pólen encontrado em quantidade no sudário na área ao redor da cabeça. O pólen é dessa planta Gundumelia tourneiforte. Tourneiforte seria em latim, né? E isso daí você encontra, que é uma planta de espinhos, né? Eu vou mostrar uma foto dela, né? Somente existe nos arredores de Jerusalém, floresce somente na primavera, tá certo? Né? Aí você tem a época do ano em que, né, são de espinhos, e olha aí, é ela. Olha a planta. A coroa de espinhos foi feita com esse material, né? Se nós queremos que esse cara foi coroado de espinhos, sim, isso daí foi encontrado na cabeça dele e é dessa planta. Ponto final. De novo é o de Cristo, mas a igreja não obriga a acreditar, né? Rapaz, mas vai juntando tanta coisa que você começa a falar assim, pô... Parece ser, né? Se fosse de qualquer outro cidadão, não é? Que dizia alguém, se o sudário fosse de Napoleão, Alexandre Magno, ninguém duvidaria de dizer, com certeza, 99,9999%. Mas o problema é que é de Cristo. E aceitar Cristo na nossa vida modifica tudo, brother. Então, quando não há boa disposição, não há prova. Estão lembrados, né? Eu gosto de falar isso que Cristo falou, né? Quando está falando do rico epulão, né? Rico epulão. Deus manda lá alguém, né? Alguém ressuscitado falar para os meus parentes. Falar, se não acreditam no testemunho, não vou acreditar nem se um morto ressuscitar. Lázaro ressuscita. O que os judeus decidem fazer? Matar, né? Porque as pessoas estavam se convertendo. Então, se não há boa disposição da nossa alma, cara, eu posso mostrar sudário, o que você quiser e tal. Mas é muito forte isso daí, não é verdade? Você fala. E só foi descoberto agora, né? Só foi descoberto agora. É um criminologista suíço, né, Max Frey e Rogers. Olha o sangue, onde tem sangue, onde eles identificam o sangue, né? Pelo tipo de imagem, pelo tipo de produto que você contrasta, né? Sinais de rigor mortis. Por isso que a perna está assim, né? Quando o corpo é colocado, quando a pessoa acaba de morrer, ela está toda flácida.
com o tempo, começa a se endurecer, porque o sangue começa a endurecer e vai tudo endurecendo na pessoa. Passado esse tempo de rigor mortis, o corpo, o que vai acontecer? Vai começar a apodrecer. Tem sinais de decomposição? Não. Tem de rigor mortis, mas não de decomposição. Né? Sem sinais de decomposição, tempo de diluição do sangue de 30 a 40 horas, né? Ou seja, se encaixa perfeitamente aí no tempo que dá. Fluxos sanguíneos arteriais e venosos corretos. Esse tipo de DNA é encontrado na Índia, no Oriente Médio e na Europa. A figura está anatomicamente correta. Isso eu disse que um médico legista. Né? Agora vem a questão das manchas de sangue. São sangue humano? Então eles fazem um exame de refletância, cianometemoglobina, presença de hemoglobina, pigmento de bile, está lá, hemoporfirina, microespectrômetro de cristais e fibrilas, luz absorvida, transmitida ou refletiva. Sozinhas já são prova de que aquilo é sangue. Juntas são incontestáveis. Né? Então é incontestável que aquilo é sangue humano. Ponto final. Né? Que o que você tem na fibra, em alguns lugares, é sangue. Pronto. Isso não tem como... Ah, é tinta? Não, não é tinta, é sangue. Isso aqui não tem... Não foi pintado o sangue, não. Né? Se alguns acham que foi pintado. Como eu falei, tem bilirrubina. Né? O sangue contém bilirrubina que o corpo produz sob trauma severo. Torna o sangue vermelho, brilhante e ele permanece ao longo do tempo. E não negro, como sangue pisado. Então é interessante, né? O nosso sangue, fala, pô, ficou sangue pisado. Né? Você faz uma bolha aqui, estoura, vai ficando preto, não é verdade? Pô, isso aqui é o sangue pisado. Quando a bilirrubina não fica preto, porque a bilirrubina mantém vermelho. Né? Então o sangue todo que está lá é de bilirrubina, e por isso mesmo não está preto, está vermelho. Né? Como uma imagem se produziu? Não é tinta. Analisaram todos os pigmentos que tinha lá, não tem tinta, não há proteína animal ou gordura. Seja a época que for, tinta só se conhece com diluição em proteína animal ou gordura. Gema de ovo, você precisa de um negócio para colocar aquele corante, aquele pauzinho, o corante, o que for, você precisa de alguma coisa, né? E não tem nada, nem vegetal, nem animal lá, tá certo? Exceto sangue, né? Também não tem material inorgânico, que é usado para produzir tintas, né? Óxido arsênico, sulfeto de zinco, cloreto de sódio. Não há nenhum fluido vetor dos pigmentos, clara de ovo, gelatina, né? Por exemplo, né? Não se enxerga a menos de 1,5 metro. Se fosse pintado, você ia enxergar, né? Exatamente. Se fosse pintado, eu enxergaria. Aí vem a análise microscópica de onde se produziu a imagem. A imagem se formou pelo sangue. Se fosse pelo sangue, teria escorrimento. Tá certo? E nos lugares onde há sangue, há escorrimento. Portanto, a parte da imagem que tem imagem propriamente dita e não sangue, não tem sangue. Então não é sangue que produziu. Então, onde tem sangue está tudo manchado. Precisamente porque o sangue manchou aquilo lá. Né? Sim. Está ali a comparação. Foi queimado? Olha a comparação no linho onde há a imagem e no linho onde está queimado. É evidente a diferença. Ali você vê a fibra tostada. Aqui você vê a fibra escurecida. Será que se formou pelo calor? Também o calor teria deteriorado, né, as fibras. Não é tinta. Em 1352 houve um incêndio com temperaturas entre 200 e 900 graus. O que isso produziria numa tinta? Mudaria a tinta. Derretimento da tinta. Né? Você põe qualquer coisa, né? Vai derreter, brother. 200, bota no forno uma camiseta pintada. Né? Vai deformar tudo. Né? A máquina de lavar já arranca a tinta. Você imagina uma temperatura dessa. A imagem também não é sangue. Né? Como falamos, não há capilaridade. Não é material inorgânico ou orgânico. Brother, como é que essa imagem se produziu? Continua a dúvida só aumentando na cabeça dos cientistas. Só vai aumentando. Né? Olha, vamos ver. Não são fluidos do corpo. Se fosse fluido do corpo, pelo contato com o corpo, teria que ter contato com o corpo. Então, como é que se produziu a imagem no olho que não tem contato com o corpo? E se foi por contato com o corpo, produz aquilo que eu comentava antes, né? Se eu encosto algo aqui, deforma essa imagem na hora que eu tiro o pano. Né?
sai deformado, não sai bonitinho em alta definição. Né? A imagem está na superfície da microfibra. Né? Aí fala, imaginando a microfibra como um braço, a imagem estaria impressa nos pelos desse braço. Você fala, porra, esse pintor era bom. Mas o material encontrado no linho, óxido de ferro, nas beiradas das manchas de água, com um efeito de linho, cálcio, estronço e ferro, que podem reagir com a água. Né? Então, o material que é encontrado lá é produzido precisamente pela reação do linho com a água. E acabou, nada mais. Né? Só fica naquilo ali, né? Não tem outro material. Aí tem umas fotos assim que são absolutamente impressionantes, porque mostram ali em cima, né, um cabelo humano de 50 a 70 microns, tá certo? Sim. Areia fina de praia tá ali, e um fio do sudário com 150 microns de diâmetro, tá certo? O cabelo E aí você fala assim, ali tem o quê? Uma fibra de linho de 10 a 30 microns de diâmetro. Um fio do sudário tem 150 micras. Um fio de linho tem 10 a 30 micras. Portanto, ele pode ser de 5 a 2 vezes menor do que um fio de cabelo. Tá certo? E aí você pega esse fiozinho de 10 a 30 microns e mostra a parede celular da fibra de linho, 0,2 micron. É ali que está a imagem. Então, impossível de ser pintada. Porra, impossível de ser pintada. Impossível de ser pintada. Pode dar o microscópio eletrônico que você quiser, ninguém consegue pintar qualquer porcaria nisso aí. Né? E se fosse tinta, eu conseguiria mostrar que aquilo é tinta. Mas também não é tinta. Né? Então, ou seja, um microscópio eletrônico que mostra que a imagem, caramba... Paulo de Lázaro, né, que é de Frascati, ele consegue reproduzir a cor com ultravioleta e obter o efeito retinatura com métodos artificiais. Retinatura é aquele método que eu falei, que mostra aquela imagem do gato, com bolas maiores ou menores, mas equidistantes, você consegue produzir um efeito de retina. Isso daí. Ele conseguiu produzir um efeito de retinitura igual ao tecido de uma múmia que é velha. Né? Uma fibrilha colorida é efeito térmico ou fotoquímico. Comprovaram com uma câmera térmica que o processo é fotoquímico. O Stupp já havia dito que não era térmico. Ou seja, o processo de produção foi fotoquímico, né? E não térmico. O que produz fotoquímica? É luz, né? Luz. Ou seja, não é térmico, não. É uma queimadura que não sei qual e tal. Falo, não, a produção daquela imagem que eu consegui reproduzir agora, o efeito retinitura, foi, né, através de luz. Né? Um flash de luz, como é que esse cara produziu, esse italiano? Um flash de luz ultravioleta pode produzir uma imagem similar. Então nós vamos ver, né? Barry Schwartz, o maior divulgador do sudário, é um fotógrafo judeu. E ele diz, é engraçado que Deus procura sempre um judeu para difundir a sua mensagem. Não deixa de ser irônico. E é um cara que continua judeu. O sudário não está aqui para responder às nossas perguntas, mas para que possamos fazer perguntas. É interessante essa postura, né? Eu é que continuo perguntando. Né? É uma prova da ressurreição? Pergunta. A resposta à fé não pode ser encontrada nesse pedaço de tecido, mas nos olhos e no coração de quem o olha. Essa é a grande conclusão que a gente chega, né? Quem olha para aquilo lá, né? Enfim, aí você tem outras imagens, né, de como foram pregados os pés do sudário, tá certo? Você prega de um jeito um pé e prega o outro por cima, né? Sim. Um já está sustentando e o outro vai, né? A gente podia falar aqui, sabe, horas e horas, né, Pedro? Sim. O sudário e o evangelho. Eu só queria falar um pouquinho da questão, tá aí o flagrum, o desenho do flagrum, né, como é esse objeto que a gente tem. Dá para contar o número de açoites, que são 120 açoites. Onde estão os açoites em cada canto, por onde penetra a lança. E mais, você examina o sangue que sai de lá, né, jogou sangue e água, e você encontra os materiais pertinentes, né, tá certo? No sudário, né? Ou seja, que o cara foi pregado numa cruz, qualquer médico legista, né, razoável diria, não tem a mínima dúvida, né? Falamos do número mediano, falamos das dimensões da cruz,
falamos da forma de transporte, da coroa de espinhos, falamos do... Né, que o formato da coroa de espinhos provavelmente seria um formato de capacete, porque tem na parte de cima do couro cabeludo. Né? Só queria mesmo dar uma palavrinha, né? Eu falei argonite, encontrado nos pés de Cristo. E é de lá, né? É de lá que tem, né? Argonite, né? Pés, joelhos e rosto, né? Que provavelmente é pela queda, né? A probabilidade de não ser de Cristo, 1 em 20 milhões, né? Por quê? Porque você vai juntando todos esses indicadores e descrições e fala, o sudário não contraria nenhum, só confirma tudo que está lá. Você fala, pô, brother, o cara conseguiu produzir uma imagem, né? Mas, de novo, não se sabe como produziu. O histórico do sudário, referências anteriores a 1530, onde nós temos? Olha só, esse seria o caminho que fez o sudário. Ano 30 em Jerusalém, tem referências históricas que em 68 a 540 ele vai estar em Antioquia e depois Edessa. Dali ele vai para Constantinopla, passa por Atenas e aí vai para a França. E da França vai para a Itália, né? Então, o rei Abgar, que é do século I, mostra o sudário. Então, essa é uma representação do rei Abgar mostrando o sudário. Ou seja, já no século I se tinha um histórico, né, de gente que dizia. Isso daí está no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Olha o detalhe, né? E você, cara, como bate com o desenho do cara do sudário, não é verdade? Se eu quiser estilizar você, eu vou fazer um outro tipo de cabelo, né? Com a tua barba e tudo mais. Mas se eu quiser estilizar a imagem do sudário, isso aí bate bem, né? Isso aí bate bem. Ano 325, o Papa Silvestre, numa carta ao imperador Constantino, diz: o santo sacrifício da missa deve ser celebrado com um pano de linho consagrado pelo bispo, como se fosse a mortalha limpa de Cristo. Ou seja, por isso que até hoje a igreja usa linho nas toalhas de altar. Não é à toa, né? Porque já vem desses primeiros séculos. Ano 525, está em Edessa. A cidade é sitiada em 544 e o historiador Evagrius escreveu: quando eles não sabiam o que fazer, trouxeram a imagem criada por Deus, que não foi feita por mãos humanas. Que era um pouco para defender a cidade, né? Como um ícone que defendesse a cidade, né? É bonito que a descrição que está aí, né, nesse pergaminho seja disso. Outra pintura que é o do sudário escondido na muralha de Edessa, né, quando ela foi sitiada, né, eles escondem lá na muralha. Olha uma moeda de Justiniano, ano 527, 565. Olha a figura do Cristo, não bate com a do sudário. Olha os pontos de congruência entre o Cristo Pantocrátor, que está em tantas igrejas por aí, e o sudário, né? Rapaz, se fosse reconhecimento facial, eu acho que esses aparelhos abriam a porta, destravavam o celular, sabe? Se fosse isso daí, né? Esse é o Cristo Pantocrátor, né? Você faz esse esquadrinhamento da imagem, bota com o sudário e que veio e bate 180 pontos. Olha as imagens que nós temos históricas representando o Cristo, né? Como elas, em tantos séculos, batem com a imagem de Cristo, né? Com a imagem que nós temos no sudário, né? O do meio é o do sudário e os outros, né, são as representações artísticas, né? 132 pontos de congruência nessa moeda do ano 695, Justiniano II. O padrão exigido por lei são 60 pontos de congruência. Tem nessa imagem, né? 769, Papa Estéfanos III vai falar um texto no qual a imagem gloriosa da face de Nosso Senhor e a extensão do seu corpo foi tão diminutivamente transformada que é suficiente para aqueles que não puderam ver o corpo do Senhor na carne para ver a transfiguração feita no tecido. Então, já do ano, né, já 700, é bem antigo, né? Já é bem antiga a descrição que tem do sudário, né? Embora não tenha fotos, né, do sudário. Essa daí, referência ao sudário anteriores a 1535, estamos falando, uma imagem completa de Cristo com manchas de sangue. Isso é descrito quando ele está em 944 em Constantinopla. Isso é encontrado num pergaminho, né? Representação do retorno do lençol de Edessa para Constantinopla no dia 15 de agosto de 944. Certo? É o que está, né, nesse pergaminho, está vendo um lençol todo dobrado com uma cara, né? E o cara pinta ali, né, a cara de quem está olhando e a cara de alguém que está beijando a face de Cristo, né?
Está aí o itinerário, uma miniatura de um códex do ano 1150. Um códex, tem uma biblioteca, e você olha como está a representação das mãos de Cristo, e você olha o detalhe na imagem embaixo dessa miniatura. Está vendo os 3 pontinhos lá da pintura do sudário? Como bate, né? À esquerda e à direita você tem o sudário, e na representação o cara faz até esse daí, né? O Cristo Pantocrátor de Santa Sofia, como é bem a cara. 1205 nós temos o saque de Constantinopla, e nos escritos estão: eles levaram muitas relíquias, incluindo o linho em que Nosso Senhor foi envolvido. Provavelmente isso daí foi recuperado, né? Recuperado por uma soma de dinheiro, né? Devolve essa relíquia aqui, né? Assim como o linho da cruz. Sim. Existem duas festas na igreja: a festa da invenção da Santa Cruz e a exaltação da Santa Cruz. Sim. Invenção em latim quer dizer descoberta. Sim. Quando Santa Helena descobre. E a exaltação é quando eles recuperam, né, a cruz que tinha sido sequestrada, né? Tinha sido roubada. Então a primeira exibição pública foi em Liren, na França, em 1355. Está ali o desenho, né? A primeira edição, 1355. Leonardo da Vinci vive em 1475 e Michelangelo em 1452. Então, deles não seria, tá certo? Alguém fala assim: seria uma técnica artística avançada por Leonardo da Vinci e Michelangelo. Quem falar isso não sabe nem ver data, né? Não, nem para conversar com o Fernando, né? Exatamente. Em Chambéry, 1453, está aí uma caixa onde teve guardado o linho. Queimaduras anteriores a Chambéry, esses 3 pontinhos, a gente já viu que em 955 já tinha representação deles. Humberto I doa ao Papa São João Paulo II o Santo Sudário, porque pertencia a uma família. Era uma relíquia particular, estava com eles, né? Então, a partir desse momento, a igreja passa a custodiar, né? Conclusões: como se formou a imagem? Como já dissemos, se não foi tinta, nem fluido, nem calor, nem a qualquer pigmento, o que sobra, o que a gente tem agora de pesquisa mais moderna, é luz. A imagem não se apoia em nenhum pigmento aplicado. O que a gente pode dizer é que talvez seja luz. A energia nuclear pode criar imagens? Pode, pela própria luz, né? A energia que sai de lá. Olha as imagens que a energia nuclear produziu, né, na bomba. Impressionante, né? Tinha uma pessoa e uma escada aí. E, obviamente, ambos, né, sumiram, né? Daí foram pulverizados, né? Olha a imagem de uma pessoa na calçada, no chão. É o sudário uma imagem nuclear? Se fosse, seria 34 trilhões de watts. Que foi medida dentro do corpo para queimar as imagens do pano de linho, né? Então, é preciso ter uma explicação científica sólida do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, biológico e médico. Não há Imagina a conta da Enel, o tamanho que eu vi. Ou seja, não há métodos químicos ou físicos conhecidos que possam explicar a totalidade da imagem, né? Conclusões: é amplamente aceito que o sudário de Turim é o objeto singular mais estudado da história humana. Nenhum. Pode pegar qualquer outro objeto assim de relíquia, pergaminho, o nego dá uma estudadinha ali, já conclui que é antigo mesmo e toca de frente, né? Não, verdade. Nem ir mais longe, você vai nos manuscritos, os pergaminhos do Mar Morto, descobertos no ano, né, 50, que são do século I. Ninguém duvida, você vai lá em Israel, tá lá o pergaminho, brother, né? Agora, tem uma confusão em cima do pergaminho do Mar Morto, né? Dos protestantes, do monte de cano bíblico e tudo, né? Essa é outra questão. Mas que aqueles pergaminhos são autênticos, são. Você pode ter uma série de problemas por causa disso, mas que aquele pergaminho autêntico sinto muito, né? E são do ano 50, e estão lá expostos cientistas, sabe? Nem vai muita discussão por esse lado, né? Ele já foi objeto entre 100 mil e 150 mil horas de estudo, né, por aparelhos, né, de trabalho científico, usando os melhores aparelhos. E aí um dos membros do STURP dizia assim: é certo que se um número similar de informações tivesse sido encontrado na mortalha atribuída a Alexandre o Grande, Gengis Khan ou Sócrates, não haveria dúvida na mente de ninguém de que seria realmente o sudário dessa pessoa histórica. Mas, devido à posição singular que Jesus ocupa, tal evidência não é suficiente. E o pessoal fala assim: vamos fazer
o experimento do carbono 14, né? E você vai, o carbono 14. Pela degradação, né, do corpo, você vai vendo que ele vai perdendo átomos de carbono. Sim. Então, se você pegar um objeto de agora, um objeto que morreu há X anos atrás, um mais antigo, vai diferir o número do carbono 14, que ele vai caindo, né? Então, tecnicamente, eu posso determinar a idade de um objeto analisando como está a degradação assim, do carbono, tá certo? Daquilo lá. Ok, até aí tudo bem, e é uma técnica que é muito interessante para usar em diversas coisas. Um dos problemas que você tem é que para você fazer isso aí você precisa destruir o material, né? E o pessoal queria fazer essa técnica do carbono 14 com sudário. Então tiraram um pedacinho do tecido e dividiram esse pedacinho em fragmentos e deram para 3 laboratórios diferentes, né? E um dos laboratórios deu que esse objeto era do ano 1500 não sei qual. Aí aparece uma comissão de 3 caras para dizer, ó, é falso esse negócio. Isso aqui é do ano 1500 não sei qual. Problem, né? Todo mundo falou, peraí, esses caras ficaram sabendo de antemão que era o sudário, tá certo? Dessa Ninguém universidade. sabia, né? Ninguém sabia, foi dado às cegas para analisar. Segundo, eles pegaram a amostra de tecido de um trecho que estava queimado e que estava remendado com algodão, quando o sudário é de linho. É um tecido que foi remendado. Então isso daí, se você tem uma mistura de qualquer elemento químico, já faliu o carbono 14. Você tem uma mistura ali de pano mais recente com pano mais antigo, joga fora o teu experimento, não serve para nada. Claro, eles gostam de dar o primeiro, né? Para tentar desacreditar os outros cientistas. E de novo, a igreja fala, você não precisa acreditar no sudário de Turim, mas vamos ser sérios na pesquisa científica. Ou seja, mostrar que essa técnica do carbono 14, quando foi feita errada. Porque você tem claramente de onde foi tirada a amostra, quando é que foi tirada a amostra e como é que está o tecido do entorno, né? Então não tirou só do sudário, né? Tirou da parte que estava remendada, né? Que é aquelas partes que nós vimos que... Sim. E tirou da beiradinha. Obviamente ninguém ia ser estúpido para dizer, tira bem do meio do sudário, né? Por quê? Porque, sabe, para quem tem fé, eu não estou aqui para ficar agradando o ateu, né? Tá certo? Quer fazer um trabalho científico? Faz, brother, não tem problema, né? Mas tem gente que, sabe, tem a sanha, o ateu religioso, né? Religiosamente ateu. Ele tem que tentar provar que Deus não existe, que tudo que está aí é falso. De novo, a questão toda é quais as implicações que tem para mim aceitar ou não o sudário de Turim, esse e tantos outros milagres, né, que Cristo fez, né? Já basta para nós. Que precisa ter humildade, e se você quiser ser cientista, escale o que esses caras escalaram, né? Tá certo? Né? Olha, a maior parte dos conhecimentos que a gente tem, a gente aceita ele por fé humana. Se você lê Sócrates e Platão, sabe o que diz Sócrates, sabe o que diz Platão, sabe o que diz não sei o quê? Você foi lá para conferir? Não. Você foi na biblioteca onde está o pergaminho mais antigo desse escrito, né, de Aristóteles? Né? Que esse pergaminho não será de Aristóteles, porque ele veio por meio dos árabes, Avicena e Averroes. E você tem acesso a esse pergaminho, né? Você foi lá pesquisar? Não, meu amigo. Então eu só aceito se eu fizer todo o trajeto de buscar o pergaminho. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Mas, no entanto, nessas coisas, eu gostaria muito de voltar lá atrás. Se eu não meteu o meu dedo, né? Vamos falar, Tomé, no seu lado aberto, não vou acreditar, né? Aí que eles falam, ô Tomé, não seja incrédulo, enfia o dedo aqui, pô. E aí a gente fala assim, olha só, né? Tem os Tomés atuais, na verdade. E está aí uma pintura, né? Põe aqui o teu dedo, né? E não sejas incrédulo, mais fiel, né? Tá bom? Aí eu ia falar né? Não sei se dá mais tempo ou não, mas das controvérsias, né? sobre exatamente o carbono 14, né? Sim. O pessoal das pesquisas de Turim, né? Desse Stirp, né? Esses cientistas ficaram bem irritados com as afirmações. Porque eles que fizeram todas essas pesquisas, eles não falaram, isso aqui é o sudário de Cristo. Eles fizeram um trabalho científico de dizer, isso aqui é tinta? Não. Isso aqui é tal? Não. Isso aqui é tal? Não. Não tem o material tal. Esses caras fazem o carbono 14, a primeira declaração dizem que, né, tem a cara de pau de datar, né, e de dizer, ó, isso aqui é falso. Então, isso daí já é um cara que já está aivado de preconceito, né, para dizer esse negócio. Né? Pouco sério, né?
Não, muito interessante. E a gente tem muita prova, né? Muita prova. Inclusive da existência do próprio Cristo, né? Então, é muito interessante. Não conhecia todos esses fatos. É muita informação. Eu já quero bem mesmo. É muita informação que tem. Várias comprovações. Mas no final das contas, é como a gente falou. Ninguém é obrigado a acreditar, porque isso não é a parte essencial da fé, né? Mas é um objeto de muita curiosidade e que ajuda muito a aumentar a fé da gente que está aqui, de estar vivendo, de conhecer mais o próprio Cristo, né? Acho que tudo isso leva a gente para uma pessoa só, que é o próprio Cristo. Entender um pouco mais da história, entender um pouco mais da crucificação, da flagelação, do sofrimento de Cristo e procurar se assemelhar a Cristo, né? Eu acho que no final das contas o que importa é isso. Apesar de ser um objeto de ampla curiosidade, que se as pessoas encontrarem o próprio Cristo no final, já valeu a pena para tudo. Até o próprio Cristo já valeu a pena, né? Então, achei muito massa. O que tu achou aí, Matheus? Matheus aí já conhecia a história. Eu queria ter escutado mais do que Mas muito obrigado, Fernando. Foi top demais. Uma aula aqui. O cara tem que trazer alguém para discutir com o Fernando aqui, do Sudário de Turim, né? Tem que trazer um religioso ateu. Não, mas muito obrigado, Fernando. Foi top demais. Espero que você aí de casa tenha gostado. Então já se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha. E as considerações finais aí, Fernando? Bom, acho que eu já falei e eu assino embaixo do que você falou, né? Eu gosto de analisar isso daqui e falar da análise científica, que não é uma análise espiritual. Mas como você mesmo falou, na hora que você vai penetrando, né, vai vendo a imagem de Cristo, a gente vai... Né? Tem uma frase de São José Maria Escrivá que é muito boa, né? E bastante forte e contundente, né? Ele diz assim: esse Cristo que tu vês não é Jesus. Quando muito, é a triste máscara que você forjou com as tuas misérias. Limpa o teu olhar, clarifica o teu olhar, purifica, e aí a gente vai enxergar o verdadeiro Cristo. Então eu dizia, eu não sei se eu vou ter a chance de ver de perto o Sudário de Turim, mas a gente tem chance de vê-lo no nosso coração, ver na nossa alma, ver nas outras pessoas, quando a gente purifica o nosso olhar, quando a gente tira a amálgama dos nossos preconceitos, que esses são os piores, né? Não são os científicos, a gente consegue enxergar Cristo nos outros, né? E consegue enxergar Cristo na humanidade e amar Cristo, né? Como você também reforçou aí, né? Top. Valeu, pessoal. Tamo junto e até a próxima.